Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista, recebemos a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Execução Penal do CAOCRI. O CAOCRI é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais da Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar, a Paloma Coutinho Carbalido. Como vai, Paloma? Tudo bem? Tudo bem, Oswaldo. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui gravando esse programa, conversando com vocês. Obrigado, senhora. Vamos falar sobre inspeção de presídios. A que órgão cabe a fiscalização deles, Paloma? Bom, Oswaldo, a fiscalização das unidades prisionais é difusa, não cabe a um órgão só. A Lei de Execução Penal, ela prevê ali no artigo 61, ela traz a previsão de quais órgãos que devem fiscalizar as unidades prisionais. O Ministério Público está ali listado também. Então, o Ministério Público é um dos órgãos que realizam essa fiscalização das unidades prisionais. Para além do Ministério Público, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão de caráter nacional, subordinado ao Ministério da Justiça. O juízo da execução penal também de cada comarca tem o dever de fiscalizar as unidades prisionais que estão ali sob a sua jurisdição. O Conselho Penitenciário, que é um órgão estadual, cuja nomeação dos seus membros cabe aí ao governador do estado. Os departamentos penitenciários, que são aqueles que administram, o sistema, que as unidades prisionais elas são estaduais, dos estados. E aí cada estado tem o seu departamento penitenciário, também realiza essa fiscalização, ou seja, uma autofiscalização, uma fiscalização interna. A fiscalização também cabe aos conselhos da comunidade que existem em cada comarca e também à Defensoria Pública. E, Paloma, qual que é a periodicidade que os estabelecimentos prisionais são fiscalizados? Vou falar mais do Ministério Público, que é o nosso órgão, que o promotor de justiça, ele deve fiscalizar mensalmente o estabelecimento prisional, ou seja, o promotor deve visitar mensalmente a unidade prisional para ver como é que está aquele andamento daquela unidade. Ademais, o Conselho Nacional do Ministério, através de uma resolução específica, ela regulamenta essa atribuição do Ministério Público nessa tutela coletiva das políticas públicas de execução penal e nessa atividade de fiscalização dos estabelecimentos penais também. Então, essa resolução, ela prevê visitas semestrais. Então, 2 vezes por ano o promotor tem que ir, mas essas visitas elas são muito minuciosas e elas são para além daquelas que são realizadas mensalmente, tá? Essas visitas semestrais elas são para preenchimento de um relatório. Esses relatórios eles contêm pontos específicos, muito pormenorizados, onde realmente o promotor de justiça vai e destrincha o que está acontecendo naquela unidade prisional. Fora desses casos, o membro do Ministério Público ele pode realizar visitas extraordinárias também, caso ele entenda como necessárias, caso ele receba alguma denúncia ou algo desse tipo, ele pode realizar quantas visitas ele entender por bem na unidade prisional. Então, assim, não existe um limite máximo de visitas. Existe um limite mínimo, que seria um mensal, de duas vezes por ano, ou seja, semestral, em que o promotor de justiça realmente faz uma varredura em relação àquele estabelecimento prisional. E qual que é o objetivo da fiscalização de forma geral? Tem alguns critérios específicos, mas de forma geral. É importante dizer que o promotor de justiça, ele possui algumas prerrogativas para fiscalizar essas unidades prisionais, Ele vai ter um ingresso livre a qualquer estabelecimento prisional, vai ter acesso às pessoas presas em qualquer momento e de forma reservada, se as pessoas presas assim quiserem, terá acesso a qualquer informação, registro, dado ou documento, seja ele físico ou virtual, receberá representação, petição de qualquer pessoa ou entidade que assim quiser fazer ao Ministério Público, terá acesso a dados, áudios, imagens dos sistemas de vídeo monitoramento captados em estabelecimentos prisionais, terá acesso a dados dos servidores, informações contidas em cópia de segurança e sempre que possível a visita presencial, será presencial do promotor de justiça. Após passar esse período de pandemia, as visitas voltaram a ser presenciais, porque é ali que o promotor de justiça realmente consegue ver o andamento da unidade prisional, e sempre contarão também com o registro fotográfico ou filmagem. O objetivo, dessa fiscalização e os critérios, o objetivo é que a visita seja exercida, para verificar o funcionamento através da análise de critérios de separação
preparação da população prisional, né, em atenção a gênero, natureza de delito, indicativo de lideranças de grupos faccionados, né, que é organizações criminosas, a observância dos direitos da população prisional, as instalações físicas, capacidade, lotação, ocupação da unidade, como é que aquela gestão daquela unidade está sendo feita, os recursos humanos, se os recursos humanos estão se capacitando, como é que está ocorrendo as regras, né? As regras de tratamentos mínimas das pessoas presas estão sendo observadas, a regularidade dos sistemas de vídeo monitoramento, vigilância, fluxo de armazenamento de dados, áudios, imagens, apuração de faltas disciplinares, aplicação de sanção, a regularidade desses procedimentos, o sistema de registro e controle da unidade prisional, todos os protocolos que são realizados naquela unidade prisional, sejam eles vinculados a ingresso de visitantes, procedimentos de revista, existência e funcionamento de aparelho body scan e raio-x. Então, tudo isso, o membro do Ministério Público, ele vai verificar quando for realizar essas visitas das unidades prisionais. Qual que é a importância dessas inspeções? Primeiro, para os detentos, eu acredito que também seja importante para os agentes penitenciários. Sim, porque é um ambiente que é frequentado tanto pela população prisional como pelos próprios servidores do sistema penitenciário. Então, o promotor de justiça, nessa visita, ainda que a mensal, que não é tão pormenorizada quanto a semestral, o promotor de justiça ali em loco, ele é capaz de identificar os problemas existentes ali na unidade, né? Identifica pontos que merecem uma maior atenção, né, para que o cumprimento da pena ocorra de maneira determinada na legislação da execução penal, na Constituição Federal. E a partir dali, quando ele identifica os problemas que ele joga, vamos dizer assim, a luz naquele estabelecimento prisional, é que é possível promover um conjunto de ações para tentar solucionar ou minimizar cada um desses problemas, né? Caso a solução a ser adotada precise de um médio ou longo prazo para ser implementada. E a partir das inspeções, Paloma, quais atitudes podem ser tomadas pelo Ministério Público? Bom, o promotor de justiça sai de cada uma ali das suas inspeções, das suas visitas, com um relatório em mãos, com suas anotações em mãos, e a partir dali ele vai destrinchar essas informações e vai ver quais ações vão ser cabíveis ali para solucionar aquele problema. Primeiro, ele pode comunicar às autoridades administrativas responsáveis, né, e aí é o departamento penitenciário, a identificação de indícios dessas irregularidades para que as autoridades administrativas, exercendo aquele controle interno que eu falei inicialmente, adotem as providências cabíveis em âmbito interno. O promotor de justiça também pode instaurar um procedimento administrativo para acompanhar a resolução desses problemas, para fomentar e fiscalizar a implementação, né, dessa política pública da execução penal, de serviços, às vezes, que não existem ou são deficientes e ineficientes. Pode instaurar procedimento investigatório criminal próprio, se ele identificar que estão acontecendo crimes lá dentro das unidades prisionais. Pode instaurar ou requisitar a instauração de procedimento próprio para apuração de ilícito penal identificado ou remeter cópias e peças para os órgãos que também são capazes de atuar, né, nas questões. Finalizando o nosso bate-papo, agora eu quero saber especificamente sobre características dos estabelecimentos prisionais de Minas. Alguma coisa que se destaque? E quais são os desafios enfrentados hoje por Minas Gerais? Pois é, a gente passou por um período de falta de investimento, né, no sistema prisional. E não tem sistema e não tem ação que ela consiga se desenvolver bem se não houver investimento público. Nesse ano de 2023, o último ano, foram investidos aqui no sistema prisional mineiro 74 milhões de reais. Então, algumas unidades que tinham uma deficiência assim, grave, inclusive de estrutura física, né, tiveram uma melhoria, e aqui eu posso citar algumas, como Teófilo Otoni, Betim, Juiz de Fora, Gameleira, Ceresp Gameleira aqui de Belo Horizonte, Vespasiano, as unidades de Ribeirão das Neves, IEP Estevão Pinto, que é a unidade feminina aqui de Belo Horizonte, UBA, Frutal, Itaúna, Governador Valadares, Nelson Gria. Então, todas essas unidades estão passando por intervenções para melhoria da sua estrutura. Existe um outro desafio também, e que isso vem agora da nova espécie de criminalidade que a gente vem enfrentando, que é estabelecer critérios para o cumprimento de pena de presos faccionados, né? Impedir que as atividades do crime organizado e da criminalidade organizada continuem a ser comandadas de dentro das unidades prisionais. Então, o promotor de justiça encontra esse desafio de desenvolver, junto com o Estado e junto com o Departamento Penitenciário, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
pública. Quais são os mecanismos de maior controle que podem ser implementados para evitar, por exemplo, entrada de telefones celulares, procedimentos de revistas mais efetivos, se atentando assim, sempre para o fato de que sejam menos invasivos, equipamentos de body scan em todas as unidades prisionais, sistema de vídeo monitoração também em todas as unidades prisionais. Então, o desafio realmente é não só melhorar a estrutura do sistema prisional, mas melhorar a estrutura no sentido de que também nós consigamos controlar a criminalidade organizada que vem aí se alastrando por todos os estados do Brasil. E Minas Gerais não é diferente, né? Minas Gerais é um estado imenso, Minas Gerais, território de Minas Gerais é muito grande, e isso nos faz ter um número grande também de estabelecimentos prisionais. Então, o desafio de quem trabalha com a execução de pena e com o sistema prisional no estado de Minas Gerais é muito grande. Essa foi a Paloma Coutinho Carballido, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo da Execução Penal do CAOCRIM. Paloma, muitíssimo obrigado por participar do nosso quadro Rádio MP Entrevista. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento.